nós estamos nos reunindo para celebrar o último domingo do calendário cristão. É o domingo de Cristo Rei, ou Cristo Rei do Universo. E por isso eu convido vocês a colocarem de pé, e eu lerei 3 versículos e a gente já canta a primeira música ao Senhor, que é uma exaltação de Deus e um convite para louvarmos a Deus. Diz o Salmo: venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Vocês orarão o primeiro e o terceiro slide e eu orarei o segundo. Então, vocês estão com as letras em branco e eu com as em amarelo. Oremos ao Senhor. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração, na presença dos poderosos, te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste e alentaste a força da minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida, estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Se você estiver em angústia hoje, ou se você conhece alguém em angústia, se você necessita da misericórdia do Senhor hoje, é hora de você orar a Deus, de eu orar a Deus, de nós orarmos em silêncio, buscando a misericórdia do Senhor, o consolo da angústia
para quem nós soubermos que estiver passando por ela. Entre as pessoas que lutam, por exemplo, com a Covid, nós temos 2 pastores presbiterianos, um deles é o Fernando Alencar, que é missionário entre índios em Santa Catarina, e o Jubal, que é pastor na capital aqui de São Paulo. Os 2 estão em estados bem graves e as famílias estão bem angustiadas. Então, ore agora em silêncio, lembre-se deles, fale deles ao Senhor e fale também da sua vida ao Senhor, contando com as misericórdias do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu que és Deus eterno e Rei Supremo, como lemos agora no Salmo, atendes as nossas vozes quando estamos em angústia, quando necessitamos da Tua misericórdia. Tu nos conheces e Tu conheces todas as pessoas e por isso que resistes aos soberbos, mas atendes à voz dos humildes. Olha, Senhor, para os Teus servos, Fernando e Jubal. Olha para tantos outros que sofrem com essa terrível enfermidade e pessoas que também estão sofrendo com outros motivos, saúde, emoções, relacionamentos, financeiro, trabalho. Deus, tem misericórdia dos Teus filhos e filhas. Reina, Senhor. Tu és extraordinariamente maravilhoso. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Vamos ficar em pé para o próximo cântico. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder, Senhor. Os reis da terra se prostrarão ante a Ti, Senhor. Os poderosos virão a Ti e confessarão o Teu poder. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, viverá. Aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, aquele que está com Cristo, viverá. Reina hoje. Reina
Podem assentar-se. Rafa e Ju não estão conosco hoje, porque estão lá no Paraná, né, junto com a família da Ju, pelo falecimento do seu Salvador, né, o avô dela. Eles devem regressar agora no comecinho da semana. Nós oraremos por eles agora e também outros motivos de oração para que o reino do Senhor seja visto. Quais motivos? Amém. O pessoal que está no hospital. Ótimo, sim. Isso. Eleições, domingo que vem, segundo turno, né, aqui em Campinas e em várias outras cidades do país. Oremos por elas. Isso. Sábado, nesse sábado agora, o curso nosso às 5 horas da tarde com a Marlene e a colega dela, Márcia, né? Se não me engano. Vai aparecer o nome daqui a pouquinho. É isso aí. Ótimo. Bem lembrado. Então, oremos. Mais algum pedido? Essa pandemia, né, para acabar logo. Isso. Legal. Ótimo. Maria, você está próxima do microfone? Se você ora conosco? Senhor, o nosso desejo é esse, que o Senhor reine, Senhor. Reine nessa sociedade, reine no nosso meio, Pai. Que o Senhor tome a liderança de tudo. E sabemos que o Senhor já reina, Senhor, mas que a nossa vida, Senhor, possa se tornar instrumento, Senhor, nas Tuas mãos, Pai. Através de lideranças também que honrem o Teu nome, que lutem por justiça. Senhor, pedimos pelas pessoas que sofrem, Senhor, porque estão doentes, ou por conta do coronavírus, ou por outras razões, Senhor, e sabemos que no Teu reinado completo e integral, Senhor, que isso vai acontecer em breve, Senhor, que é o nosso desejo, nada disso vai estar acontecendo, não haverá injustiça, nem doença, nem dor, Senhor, e nós ansiamos por isso. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja, então, reinando no nosso meio, Senhor, e usa-nos para que esse reino realmente seja estabelecido. Em nome de Jesus, no Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Mais um salmo. Nós tivemos leituras só em salmos hoje, vamos ler alguns textos de salmos na hora da mensagem também. Salmo 96, 7 até o 11a. Pode ficar em pé para ouvir, porque vocês já vão estar prontos para cantar também. Vamos lá. Deem ao Senhor, ó família dos povos, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios, adorem o Senhor na beleza da sua santidade, tremam diante dele todas as terras, digam entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com justiça. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Aleluia. Aleluia, 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 o Senhor reina. As meninas, as mulheres. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, e diga-se entre as nações, o Senhor reina. Os homens, alegrem-se os céus, regozije-se a terra, diga-se
é mais bonito, né? Aleluia. 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 O Senhor reina. Aleluia. 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 O Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina. O Senhor reina. Senhor, nós temos a Tua palavra para ler agora. E nós te pedimos que, enquanto abrimos a palavra, o Senhor abra o nosso coração, para que sejam corações acolhedores da palavra. E ela promova em nós as transformações que honrem o bom nome que sobre nós tem sido invocado. Em nome dele que nós oramos. Amém. Pode assentar-se. O texto está ali, Hebreus 1 e 2. 1 e 2. Eu lerei esses 2 capítulos. Quando eu terminar a leitura, vocês vão dizer por que eu li esses 2 capítulos hoje, que é domingo de Cristo Rei. Tá bom? Simples. Vocês seguem a leitura. E daí você leu por causa disso. Que bom, interessante você ter escolhido esse texto. Tá? Então, Hebreus 1 e 2. Palavra do Senhor que diz o seguinte: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos, Deus, em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros labaredas de fogo. Mas a respeito do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Diz ainda: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste, como manto tu os enrolarás, e como roupa serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos seus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Ora, todas as coisas sujeitastes debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas.
Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis que aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, quando foi tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, são alguns versículos lidos, né? Não foi a carta inteira, só um início para ter um pouco de noção da carta. Mas por que eu li esse texto hoje, no dia de Cristo Rei? Porque fala que ele é rei realmente, né? Para mostrar aqui, em algum lugar do texto fala de Jesus Cristo reinando. Está sentado à direita na majestade e nas alturas. Então, a glorificação de Cristo, a exaltação de Cristo, né? O Cristo ressurreto que está à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e lá ele reina com Deus. Então, esse é um dos momentos do texto que fala isso. E em outros momentos ele vai tangenciando ou expressando a ideia de um Cristo que é rei. É interessante quando você chega na carta e você lê a Epístola aos Hebreus, né? E você lembra um pouco do que você já ouviu sobre cartas na Bíblia. As cartas da época da Bíblia, elas tinham que seguir um padrão. Começava assim, com o nome do remetente. Em seguida, vinha o nome do destinatário. Depois vinha uma palavra de saudação. E então, vinha o corpo da carta. Por exemplo, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Nome do remetente. Não tem. Não tem. Tá. Mas pelo menos o nome do destinatário. Escrito para os... Também não tem. E a saudação? Oi, salve, graça e paz. Como estão vocês? Também não tem. Ele entra direto no assunto. Ele assusta os leitores, porque ele entra num assunto, e notem que ele vai falando de um filho e de um filho, que você sabe de quem ele está falando, porque você já cresceu na igreja, quem sabe você até já viu esse texto. Mas ele só põe o nome de Jesus no capítulo 2, versículo 9. Então, eu penso que ele não põe o nome do remetente, não põe o nome do destinatário, para chamar a atenção do leitor. Onde que estão essas coisas? Por que ele entrou direto no assunto? E de quem que ele está falando? E ele vai guardando para revelar o nome, que é acima de todos os nomes, como ele já disse aí nessa carta, nesse começo da carta. Ele revela esse nome só no versículo 9 do capítulo 2. Ele guarda segredo. É uma estratégia muito interessante. É um escritor extraordinário. É inspirado, né? Inspirado pelo Espírito Santo e usando artifícios retóricos para cativar o leitor e a leitora, e amarrando o texto com várias ideias. Várias ideias assim, ele começa com uma declaração, daí ele comprova essa declaração citando vários textos do Antigo Testamento, depois ele dá uma paradinha, faz outra declaração,
põe alguns textos do Antigo Testamento e fecha com o pensamento final para amarrar esse início da carta. Por isso que nós lemos os 2 capítulos, para pegar essa estrutura. Declaração, textos bíblicos, declaração, textos bíblicos e outra declaração. E olha, agora são 4:55, então nós temos um bom tempo para poder passar por todos os 2 capítulos, né? Mas eu vou passar rápido com os principais pontos desses 2 capítulos, para que você seja estimulado a uma tarefa no final da mensagem. Tá? Primeiro, então, vamos ver, ele inicia com essas declarações interessantes no capítulo 1, dos versículos de 1 até o 4, e ele trabalha ali mostrando que o Senhor, o Filho, Deus separa o Filho e faz o Filho ser mais importante do que todos os anjos, e de qualquer anjo. E por que ele está trabalhando isso? Porque provavelmente essa carta está sendo escrita por um grupo que vinha do judaísmo e aprendeu a ser cristão. Só que Jesus Cristo não estava voltando, as coisas estavam apertando, estava tendo perseguições, estava tendo dificuldades na vida, e eles não estavam tendo facilidades de encontros, talvez, e eles começaram a pensar, é melhor a gente dar um passo para trás. E nesse passo para trás, eles voltariam para algo que os judeus da época valorizavam bastante, que era a questão dos anjos. Você encontra culto a anjos, uma citação a isso, em Colossenses, e tem alguma outra literatura que trabalha um pouco com essa relação com anjos. Não é muito diferente, hoje em dia parece estar um pouco mais fraco, é porque eu não estou lendo ou assistindo essas coisas, mas de vez em quando tem alguém, o seu anjo, qual é o seu anjo? Depende do dia que você nasceu, o ano que você nasceu, vai descobrir qual é o seu anjo, e dependendo do seu anjo, você tem que ler tal salmo, e tem pessoas que levam isso a sério. E, de uma certa forma, vão para a Bíblia, por um caminho errado, porque anjos são importantes, mas note o final do capítulo 1. Eles são espíritos a serviço dos filhos e filhas de Deus. Então, se eles estão ao nosso serviço, eles estão numa ordem, numa escala de importância não tão grande assim. E o texto põe que tem alguém mais do que eles. E esse mais do que eles é quem a gente tem que procurar. E como é que o texto apresenta esse quem é mais do que eles? Citando vários textos do Antigo Testamento. E alguns salmos. Alguns salmos. Veja o primeiro texto que eles citam aqui, o autor cita no versículo de número 5, você é meu filho, hoje eu gerei você. Isso é Salmo 2, um salmo de entronização. Um salmo de celebração do rei, a hora que o rei era coroado e era transformado, na tradição daquela região, como filho de Deus. E esse salmo é aplicado à pessoa de Jesus Cristo, como a gente sabe, por causa do capítulo 2, versículo 9. Então ele pega um salmo de realeza, um salmo de entronização para falar de Jesus Cristo. São 7 textos que ele cita aqui, nessa primeira parte de referências bíblicas, e veja o segundo texto que ele cita, no mesmo capítulo, eu lhe serei pai e ele me será filho. Palavras de Jesus Cristo, de Deus para Davi, lá em 2 de Samuel capítulo 7, que é um texto importantíssimo para a ideia de Jesus Cristo como filho de Davi. Aparece várias vezes no Novo Testamento, porque falava do filho do rei, que seria o rei, o filho de Deus. Talvez ele escolhe textos chaves para mostrar que Jesus Cristo é rei e está acima de qualquer anjo, de qualquer ser. Né? E ele continua aqui citando outros textos, eu vou ficar só com o 7º texto, e vocês quase que dizem amém, aleluia, né? Porque eu não estou passando um por um, mas o 7º texto ele vai justamente para o Salmo de número 110, que é um outro salmo que repetidas vezes aparece no Novo Testamento, que é aquele salmo que diz... para se assentar à direita de Deus, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E Jesus Cristo faz uso desse salmo até, provocando os seus interlocutores, né? Mostrando que eles estavam entendendo errado o salmo, e que ele era alguém mais. O Senhor disse ao seu Senhor, ele fala assim, cadê Davi nisso daqui e tal? E eles estavam esperando alguém. E Jesus disse, esse salmo fala de mim. Eu sou o Filho de Deus que vos está sentado à direita de Deus e os inimigos estarão debaixo dos meus pés.
E aqui o autor vai concluindo essa primeira parte, que vai até ali o versículo 14, mostrando que Jesus é o rei. Mas até ali ele não contou que era Jesus. Está falando do Filho de Deus, o Filho que está no trono, à direita do Todo-Poderoso. Ele criou todas as coisas. Ele tem ensinado coisas para nós, tem falado conosco. Quando ele entra no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele volta a fazer citações. E no capítulo 2, ele faz algumas citações, como, por exemplo, aqui no versículo de número, deixa eu ver aqui direitinho, 8 em diante, né? 6 em diante. Meu olho. Quando ele cita o Salmo 8. E é interessante porque o Salmo 8 fala do ser humano que foi criado à imagem de Deus, que deveria ser o rei da terra, e que não cumpriu o seu propósito por causa de Gênesis capítulo 3, o pecado. Fica a responsabilidade sobre o ser humano, mas ele não está cumprindo corretamente o seu propósito, ele não consegue fazer direito à vontade de Deus. Então, o autor de Hebreus aplica esse salmo diretamente à pessoa de Jesus, dizendo que ele, Jesus, é o cumprimento pleno do Salmo 8. Ele assumiu a figura humana, está trabalhando na encarnação de Jesus Cristo. Se lá no comecinho ele estava trabalhando a exaltação, a glorificação, aqui ele está trabalhando a encarnação. Ele se fez homem, ele se fez gente para cumprir plenamente o Salmo 8. Então tudo está debaixo dos pés dele. Ele é o grande rei. É o grande rei. Mas veja, aqui ele então volta a trabalhar uma ideia que ele passou rapidinho no capítulo 1 e volta aqui falando que Jesus Cristo assume a forma humana para poder morrer pelos nossos pecados. Essa mensagem central do Evangelho de que Cristo é Senhor e que morreu pelos nossos pecados, nós temos que lembrar dela, porque graças a Deus isso foi feito. No nosso boletim, que traz a sequência lá do breve catecismo, a pergunta de hoje é assim: que merece cada pecado? O que cada pecado merece? A resposta vem: cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vindoura. Mas foi um pecadinho. Não, cada pecado. Mas não foi tão grave quanto. Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus, tanto nesta vida como na vindoura. Graças a Deus, Jesus Cristo se fez homem e morreu pelos nossos pecados. A ira e a maldição de Deus foram descarregadas na cruz. Ele se fez maldito em nosso lugar, o apóstolo Paulo escreve num local da Bíblia. Então, veja que esse momento é importante. Por quê? Porque os nossos pecados, eles têm uma capacidade de ficar nos culpando, nos atrasando, nos entristecendo, nos fazendo negativos para conosco mesmo. Às vezes tem pecados que os outros sabem, mas tem aqueles que só nós sabemos, e Deus. Né? E isso tende a nos amarrar. Mas quando você lembra que Jesus Cristo morreu por eles, e você confessa Jesus como Senhor, a paz de Deus invade o seu ser, porque Jesus Cristo se fez homem para morrer pelos nossos pecados. E veja que ele destrói o diabo, diz o texto. O diabo que fica cutucando a gente, tentando fazer funcionar a nossa memória. Você não podia ter feito aquilo. Você fez aquilo outro. Você falou não sei o quê. Você tratou não sei quem assim. O diabo pode nos trazer essas lembranças, mas ele já foi destruído por Jesus Cristo. E essas lembranças que ele pode tentar nos trazer foram pagas por Jesus Cristo. Então o texto aos Hebreus está trabalhando nesse início a ideia de Cristo Rei, mas um Cristo Rei que veio para morrer pelos nossos pecados, para destruir o diabo, e deu certo, porque ele ressuscitou e está à direita de Deus,
glorioso, reinando. O texto, então, fala para nós, no final aqui do capítulo 2, aplicando essas verdades para nós, que Jesus Cristo é mais importante do que os anjos, porque nenhum anjo pôde fazer isso. Nenhum anjo se transformou em homem, nenhum anjo derrotou o diabo, nenhum anjo perdoou os nossos pecados, nenhum anjo morreu por nós. Jesus Cristo fez tudo isso e está reinando com Deus. Ele também diz que ele destruiu o diabo, livra os seus irmãos e socorre os seus irmãos. Livra os irmãos do poder do diabo e do poder da morte. Ele fala assim que, inclusive, ele veio para trabalhar na vida daqueles que têm medo da morte. Nós não precisamos ter medo da morte por estarmos com Cristo que venceu a morte. Então, aquele fechar de olhos nosso é aquela passagem rápida para a glória com Jesus Cristo. Então, não precisa ter medo da morte, porque Ele está conosco. Ele não nos desampara. Ele reina, Ele é Senhor. Ele pagou os nossos pecados que nos levaria para o inferno. Ele pagou aquilo, então Ele nos leva consigo para a glória. Mas mais do que isso, o fim do texto diz que Ele socorre os irmãos e as irmãs dele. Ele está aí junto com a gente, para ajudar a gente quando a gente é tentado. Porque Ele assumiu o ser humano que nós somos, Ele soube o que é ser tentado, Ele sabe as nossas lutas, então Ele pode socorrer a gente. Ele pode caminhar com a gente. Eu acho extraordinário esses 2 capítulos. Só ficou para trás o comecinho do capítulo 2. Por que ficou para trás? Porque, veja, qual é o título na sua Bíblia do começo do capítulo 2? Tem título aí? O perigo da negligência, é o mesmo da minha aqui, o perigo da negligência. Essa semana, eu comentando ontem, nós tivemos uma reunião do conselho ontem, eu comentei com os presbíteros, que eu recebi algumas mensagens num grupo que eu participo de WhatsApp, todas elas referentes a estudos que estão sendo feitos nos Estados Unidos, pesquisas, né? Então, um líder que trabalha com pastores, com a formação de pastores e acompanha pastores, ele está observando que há um alto índice de abandono do ministério previsto para 2021. Alguns estão segurando a barra até o fim de 2020 e daí vão pular fora do pastorado. Porque está difícil, a situação está pesada, agravada pela reação do povo, né, do povo que eles coordenam, a reação do povo para com a pandemia. E eles não estão tendo segurança de continuar à frente. Eles estão querendo pular fora. Outra pesquisa. Se a faixa da adolescência e juventude é a principal faixa em que pessoas que nascem na comunidade cristã saem da comunidade cristã e não voltam, espera-se que para os próximos 2 ou 3 anos, o maior número de jovens e adolescentes saiam de vez da igreja. Principalmente por causa da pandemia. Porque, como vocês sabem, a gente não teve encontros regulares. Agora os encontros são regulares, mas são regulados, com limites. Nem todo mundo está querendo vir. Alguns descobriram que não precisam dos encontros, porque dá para tocar a vida. E tocam a vida. Mas sem a consciência de um Cristo Rei, que morreu pelos pecados, que socorre, que ampara. E essas pessoas entrarão em colapso em algum momento da caminhada, quando precisarem de algo além das suas forças, algo além das suas esperanças, porque não conhecem o Cristo que morreu pelos nossos pecados e que reina com o Senhor. São pesquisas que estão sendo feitas que nos chamam a atenção, porque nessa época a carta foi escrita porque algumas pessoas estavam pensando em abandonar a comunidade. Algumas já começaram a abandonar na época que a carta é escrita. E ele fala assim, gente, Jesus é mais do que os anjos. Entre as tradições dos judeus, a gente pega lá em Atos capítulo 7, isso aparece no discurso do Estevão, e está aqui também. A lei foi revelada pelos anjos para Moisés. Era uma tradição que eles tinham. E ele fala isso aqui no começo do capítulo 2. Se tudo que a gente creu e viveu antes, os judeus, revelado pelos anjos, entregue pelos anjos, era legal,
Imagina essa verdade que o Senhor anunciou, o Filho anunciou, e os nossos líderes contaram para nós. E Deus abençoou essa mensagem com sinais, milagres, maravilhas e distribuição do Espírito Santo no meio do seu povo. Quem abandonou aquele caminho, vocês lembram o que aconteceu com eles? Como era grave quem dava as costas para o que o anjo revelou. Imagina agora o Rei dos Reis, tendo revelado o seu Evangelho, tendo revelado plenamente a vontade de Deus, o perigo que é darmos as costas para isso. Não desanimem. Ele lá para frente, vocês devem lembrar, lá em Hebreus capítulo 12, ele vai falar, vai comparar nosso desenvolvimento na vida cristã como uma corrida de fundo. Né? Não para de correr, não desanima. Persevera. Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 12, persevera. No meio, o capítulo 11, aqueles heróis da fé para animar quem está na comunidade para perseverar. Então, esse início de carta já chama a atenção dos seus leitores da época quanto ao perigo do desânimo. Não desanime. Lembre-se que nós servimos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que criou todas as coisas junto com o Pai, início do texto, aquele que revelou a sua vontade na época em que ele esteve encarnado entre nós, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que conhece as nossas fraquezas, aquele que nos socorre quando nós clamamos por ele. Não desanimem. Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Rei eterno, e está conosco. Então, esse texto para mim foi muito legal, poder ficar lendo e relendo durante esses últimos dias e observando estas e outras ligações que há no texto. E agora eu passo uma pequena tarefa para vocês. A coleta. Não sei se vocês observaram, nós não tivemos coleta hoje. Né? Nós não tivemos a oração de coleta hoje. Então, a minha tarefa é essa. Vamos lá, por favor. Você vai escrever uma oração. A partir do que você ouviu, leu, percebeu de Hebreus 1 e 2. Você escreve uma oração de coleta, em que você começa com uma invocação. Chame por Deus. Coloque algum atributo de Deus que esteja em Hebreus 1 e 2. Lembre de algo que Deus fez ou está fazendo que está em Hebreus 1 e 2. E depois você faz o seu pedido. E no fim, você encerra a oração. Você escreve, manda para mim e nós oramos juntos. Não eu e você. Eu compartilho na lista da igreja a oração. E se a gente tiver 6 orações, 7, essa semana, cada dia pode ter uma oração desse tipo, para todos nós orarmos juntos a oração que você escreveu. E se continuar aparecendo oração, a gente vai pondo para orarmos juntos, uma oração de coleta, a partir da verdade de que Cristo é Senhor, que morreu pelos nossos pecados, que nos socorre nas nossas aflições. Né? E você fica aí à vontade. Escreve a sua oração e manda para mim, que eu mando para o povo. Tá bom? Pegaram a ideia? E eu vou compartilhar também. Vocês estão fotografando, bom, vocês vão guardar isso, mas eu vou compartilhar para vocês os slides de estrutura da oração. Tá? Até dá para fazer com a da semana passada, que tinha a estrutura e depois tinha uma oração modelo em cima daquela estrutura. Aí vocês ficam um pouco mais prático. Deu para pegar um pouco a ideia de Hebreus 1 e 2? O texto era longo, eu procurei falar rapidinho. Não sei se foi rápido demais. Né? Mas esse texto é extraordinário. Tem vários detalhes importantes nele que você pode parar com um pouco mais de tempo, desfrutar, saborear. Mas eu creio que o principal é por esse onde a gente passou. O autor já preparou o próximo gancho dele, ou preparou o gancho para o próximo passo. Ele põe que Jesus Cristo, ali no final do capítulo 2, é o sumo sacerdote. E, então ele vai trabalhar essa ideia um pouco mais na frente na carta,
depois de mostrar que Jesus Cristo é mais importante que Moisés. Jesus é mais importante que os anjos, mais importante que Moisés, será mais importante que o sumo sacerdote e que qualquer ritual do Antigo Testamento. Tudo se cumpre em Cristo, Ele é o Rei dos Reis. Oremos com o próximo cântico, né, que celebra o Cristo Rei e que é uma oração também nossa para Ele. Tá? Vamos lá. Bom, nós temos então, acho que 2 avisos, sim. Culto de ação de graças seria dia 26/11, mas não será. Foi transferida do dia 26 para o dia 29/11, tá? Nós faremos no domingo que vem aqui, o momento de ação de graças nosso, do semestre e do ano. E no dia 28, um dia antes de ação de graças, né, do dia 28, nós temos o curso com a Merlene e com a Márcia Soares. São professoras, tem no boletim o currículo delas, e elas
compartilharão conosco dicas e orientações para ensino da Bíblia, para educação também, né? Para os pais com seus filhos em casa e para aqueles que quiserem ministrar para pequenos, adolescentes e outros na igreja também. Então, é para todo mundo, né? Para todo mundo poder participar. Nós estaremos aqui assistindo o Zoom, vai ser projetado na tela, mas se você não puder vir, nós liberaremos o sinal, né, o link do Zoom para você, daí você entra via Zoom e participa, tá bom? Então, isso é nesse sábado agora, às 5 horas da tarde aqui. Daí no domingo à tarde, né, 4h30 e 6h30, nós teremos um momento de ação de graças, tá bom? Sugestão, antes de fazer a tarefa de escrever a coleta, leia de novo Hebreus 1 e 2. Pense um pouquinho no texto. Veja a maravilha que é Jesus Cristo, segundo esse texto para nós. É riquíssimo o texto. Ele é o Senhor, que está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, mas que veio, morreu por nós e ressuscitou. Pode assistir o culto novamente, boa ideia. Olha, está sendo gravado. Oi, povo. Vocês também podem escrever a oração e mandar para a gente, tá? Se tiver dificuldade, põe aí no conversa ali, nos comentários, né, do YouTube, e a gente depois vê a sua oração. Tá bom? Valeu? Eu estou falando com... Vamos nós aqui, né? Caminhando. Uma ótima semana para todos vocês, lembrando que Cristo pagou os seus pecados. Lembrando que no momento de qualquer dificuldade, Ele está pronto para socorrer você. E Ele tem poder para fazer isso. Não precisa depender de mais ninguém fora, né? Assim, que anjo vai me ajudar? Quem eu vou chamar? Jesus. E Ele põe pessoas para nos auxiliarem, e quando precisa de uma intervenção extraordinária, Ele pode fazer também. Tá? Que o Senhor os abençoe e guarde, que Ele faça resplandecer sobre vocês o seu rosto, tenha misericórdia de cada um de vocês e lhes conceda da sua paz. Amém.